Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Estamos no começo do ano de 2020, janeiro mais especificamente, então um ano fresquinho. Nesse período, a ansiedade, a expectativa de coisas novas, elas são mais evidentes em todo mundo. Está todo mundo com o ânimo, está aumentando. E aí vem muito a procura relacionada às profecias. Todo ano na internet tem profecia, tá? Profecia 2015, 2016, 17, 18, 19 e agora profecias 2020. A maioria falam de coisas que não aconteceram. E agora, será que eu vou ser mais um aqui? Não, o propósito do vídeo de hoje é estudar o que Jesus falou sobre o fim dos tempos. Mais do que isso, nós vamos entender alguns princípios para ser abençoado, tá? Então eu vou falar, claro, do anticristo, do milênio, do arrebatamento, da vinda do Senhor, sem dúvida, nós vamos estudar, vamos ver isso na Bíblia. Mas eu quero te apresentar algumas coisas que Jesus fala sobre o futuro de forma profética e se a gente fizer o que é certo, nós vamos ser abençoados. Por outro lado, nós vamos ver o que a gente anda errando, ou seja, o que estamos deixando de fazer a vontade de Deus. Vídeo de hoje nós vamos estudar bastante a Bíblia, nós vamos ver vários versículos, principalmente sobre o livro de Mateus. E vamos pegar algumas referências de outros livros bíblicos. Mas só Mateus a gente já tem muito material. Deixa já o seu like para fortalecer o canal e principalmente quando terminar o vídeo, o seu comentário, que é muito importante. Muito bem, o estudo vai ser aqui na tela do meu computador, então eu já abri aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Bíblia Online, www.bibliaonline.com.br. Vamos já pegar a versão aqui, revista e atualizada, tá? É uma versão que eu gosto muito, comparando com o que a gente tem de mais próximo do original. Então hoje, como eu disse, o livro principal será Mateus e nós vamos começar com as profecias das bem-aventuranças. Jesus falou isso em um monte da Galileia. Por causa dessa tradição, hoje esse monte, ele é chamado Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus começou a sua pregação dizendo bem-aventurados. Bem-aventurados quer dizer abençoados, tá bom? Lembre-se, toda vez que você vê na Bíblia a palavra bem-aventurado, está falando que essa pessoa é abençoada. Então assim, gente, você pode estar pensando, mas isso é profecia, o que nós vamos ver aqui? Sim, mas no sentido de que tem uma ordem e tem um resultado. Para ficar mais fácil, toda ação tem uma reação. Então Jesus vai nos ensinar, nos dar alguma bronca aqui e a gente vai entender, se fizer o que é certo, o que vai acontecer. Trata-se de profecia porque fala do futuro, tá bom? Nós vamos chegar, conforme eu disse, lá no anticristo, no arrebatamento. Mas vamos ver quanta coisa interessante tem aqui. Então, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 3, nós vamos ler até o 12. Então, olha só a lista. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser humilde de espírito não tem nada a ver com ser pobre de dinheiro, tá, gente? A gente não pode confundir as coisas. Vamos lá. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Tá? Um dos trabalhos do Espírito Santo é exatamente ser o Consolador. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra.
É muito importante a gente entender aqui, eu tenho inclusive ensinado aqui no canal, aquilo que a gente ouve desde pequeno na igreja, que nós vamos morar no céu. Na verdade, o céu vai descer até nós, a cidade, a Nova Jerusalém, como está lá em Apocalipse, ela desce sobre nós. Eu tenho vários vídeos no canal sobre esse assunto. E aqui vem a resposta, ó. Os mansos, eles herdarão a terra. Porque embora muitas pessoas falam mal da terra, a terra é uma das grandes criações de Deus, uma das grandes bênçãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, tudo que temos assim de bênção da criação de Deus está aqui. Obviamente, se Deus mora no céu, é porque lá é melhor. Mas aqui é muito bom e Deus vai reformar, né? Primeiro, eu não vou falar hoje aqui, mas ele vai trazer uma purificação sobre a terra, sobre o céu. Haverá novos céus, nova terra, vai ser purificada com fogo, mas enfim, vai ser um lugar bom para morar. Então tá aqui, olha, tem uma ação, quem é manso vai herdar o quê? A terra, tá? Vai herdar a Nova Jerusalém, que vai descer do céu e vai ficar entre o céu e a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça. Justiça na Bíblia não é apenas ser honesto, tá? Justiça e honestidade são coisas semelhantes? São. Mas toda vez que você lê na Bíblia a palavra justiça, justo, quer dizer que é alguém que pratica ação social, que ajuda aos necessitados. Será mesmo, Marcos? Exatamente isso, porque essas traduções vieram do hebraico, tá? Tzadik, tzadik, tzadok, que é um nome, são variações de uma coisa só. Então, justiça não é só ser honesto, mas também é ajudar o próximo, ajudar o necessitado, fazer ação social. Então, aqui está dizendo, quem tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha aí, a ação é ter fome e sede de justiça, querer sempre ajudar o necessitado, sempre praticar isso. Qual vai ser a reação da ação? Serão fartos, tá? Então, nós vemos que Jesus falou também sobre prosperidade, tá? A prosperidade desde o Antigo Testamento, ela é uma bênção de Deus para a nossa vida. E Jesus fala sobre ela. Ele critica aqueles que têm amor ao dinheiro, ganância. Nós vamos ver já já, tá bom? Mas a prosperidade, o cuidado de Deus, ele existe sim. E Jesus falou aqui e falou em outros textos que nós vamos chegar lá também. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia também ela anda muito junto com a palavra justiça. Principalmente no Novo Testamento, algumas traduções, inclusive, elas colocam justiça e misericórdia como uma coisa só. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa é uma das maiores bênçãos que a gente pode ter. Inclusive lá no Apocalipse, no finalzinho, quando a gente já recebe a Nova Jerusalém, diz que Deus vem e enxuga dos nossos olhos toda lágrima. Aí o texto dá completa dizendo assim, e verão o seu rosto. Aqui está dizendo, se você é limpo de coração, não tem maldade, malícia no teu coração, nos teus pensamentos, coração aqui tem muito a ver com a mente, com os pensamentos, com a vontade. Qual vai ser o resultado? Você verá a Deus, porque verão a Deus. Maravilhoso, né? Vamos continuar aqui no 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Hoje todo mundo diz assim, nós todos somos filhos de Deus. Mas para ser filho de Deus, em João capítulo 1, versículo 12, diz que tem que receber
o testemunho de Jesus, do Messias. Agora aqui, além disso, também tem que ser um pacificador, né? Essa palavra, inclusive, é uma profecia que o Jacó deu a Judá, um de seus filhos, e nessa profecia ele fala até que venha o pacificador. Se nós somos imitadores do Messias, então nós precisamos aprender a ser pacíficos. Versículo 10: Bem-aventurados ou abençoados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bom, quem quer servir ao Senhor, quem quer ser justo, vai sofrer perseguição, tá? Jesus disse isso, tá aqui, tá fácil de entender. No 11: Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Tá vendo? Jesus acrescenta mais coisas aqui junto com a perseguição. Pessoas que levantam calúnias, mentiras. E por fim, versículo 12: Regozijai-vos e exultai. O que é regozijar e exultar? Ambos são palavras semelhantes que quer dizer faça festa, se alegre, porque grande, vamos continuar aqui, porque grande é o vosso galardão, vosso prêmio, vosso presente nos céus. Aqui não está dizendo que a gente vai morar no céu, tá, gente? Mas está dizendo sim que o nosso galardão, o nosso presente nos céus, é lá do céu que Deus olha para a gente e nos julga e nos abençoa. Então vamos lá. Grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Tá aqui as bem-aventuranças, como eu já disse, estude bastante, porque aqui tem muita coisa que a gente precisa fazer. Mas Jesus deixa claro que nós vamos sofrer perseguição, mas tem a reação, a bênção, né? O nosso galardão vai ser grande. Já está profetizado, ok? Deus tem presente para a tua vida. A tua vida, aquilo que você faz hoje, vai gerar algo no futuro. Jesus deixa claro aqui, nesse sermão das bem-aventuranças. Agora que nós estamos aqui no capítulo 5, vamos aproveitar, a partir do versículo 17, Jesus ele fala a respeito da Torá, que erroneamente é traduzido para nós como lei. E na visão cristã, eu tenho explicado isso nos vídeos, que no século IV, os reformadores da igreja, eles queriam separar os judeus dos não-judeus. Os cristãos daquela época, eles eram orientados. A igreja não era assim judaizada, mas ela era orientada pelos judeus. E uma das marcas teológicas que foram criadas para separar os cristãos, os gentios dos judeus, exatamente a questão da Torá. A Torá passou a ser lei e aí eles pegaram todos os textos de Paulo e colocaram como se Paulo tivesse sido contra a Torá. Bom, gente, hoje não vou falar muito sobre isso. Entendo todos aqueles que ficarem bravos com isso que eu estou falando. Mas assim, não adianta me mandar os escritos de Paulo, né? O que ele falou para Tito, o que ele falou em Coríntios, ou em Colossenses. Eu conheço todos esses versículos e mais, conheço como está na tradução correta, tá certo? E conheço também o que Paulo estava dizendo. Quando ele fala Torá, quando ele fala lei, há uma especificação de muitas coisas. Então vamos ver primeiro Jesus, o mestre do qual o Paulo era seguidor. O que Jesus diz aqui? Não penseis, versículo 17, não penseis que vim revogar a Torá ou os profetas. Eu falo Torá porque é o correto, tá, gente? Não é lei.
A Torá significa lei, sim, porque ela tem leis. Mas a Torá é muito mais do que isso, é instrução. Então Jesus está dizendo, eu não vim revogar a Torá ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir. Na visão cristã, todo mundo fala, Jesus cumpriu e já acabou, o véu rasgou, e agora nós não estamos mais na era da lei, e sim na era da graça, tá? Gente, a lei e a graça sempre andaram juntas, muito mais no Novo Testamento, e não foi anulado. Em resumo, o que Paulo falou que foi anulado foi o sacrifício de animais. Mas a Torá é boa, e Jesus disse isso, eu vim cumprir. Olha só, versículo 18, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da Torá, até que tudo se cumpra. Aqui o i e o tio, na verdade, são as letras em hebraico, né? Por exemplo, o Yud. Mas hoje vamos ficar aqui só na Bíblia online, tá? Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, preste bastante atenção aqui, gente, porque tem uma ação e uma reação. Então, aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Aqui, gente, a gente só tem que entender uma coisa, que não está falando de judaizar a igreja. Judaizar são costumes de homens que foram criados no judaísmo. Dentro do cristianismo tem muitos costumes de homens que também foram criados. Então nós não estamos falando nada disso, a gente está falando do que é observar os mandamentos de Deus. No Novo Testamento, os apóstolos, quando eles falavam de obedecer a Deus, a vontade de Deus, os mandamentos, o Novo Testamento já tinha sido escrito? Não. Eles estavam falando do Antigo Testamento, da Bíblia, que se tinha na época. Então, assim, gente, no versículo 19, está dizendo que quem não observa os mandamentos da lei, da Torá, que foram os mesmos que Jesus pregou e ensinou, bom, quem não observa vai ser mínimo, será considerado mínimo no reino dos céus. Agora, quem observa e, vamos dizer assim, pratica, o que vai acontecer com esse? Esse será considerado grande no reino dos céus, tá? É uma profecia, é uma revelação. Quer fazer a vontade de Deus? Quer ser grande no reino dos céus? Então tá aqui, observe os mandamentos. Alguém pode falar, não, eu não quero ser grande, não. Se eu for o menor, mas tá no reino de Deus, já tá bom demais. Sim, é bom que você vai ser salvo. Mas o próprio Deus fala, né, através tanto de Tiago como também de Pedro, humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte, coloque você lá em cima. Deus, Ele quer te abençoar. Aceite isso. Para encerrar esse assunto aqui da Torá, versículo 20, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça, eu expliquei já nesse vídeo o que é justiça, está dizendo, tem que exceder em muito a dos escribas e dos fariseus. Quando a gente lê no Novo Testamento sobre os fariseus, a gente tem aquela ideia que fariseu é uma pessoa hipócrita, uma pessoa falsa. Gente, os fariseus que eram inimigos de Jesus era vamos dizer assim, um pequeno número. Não só de fariseus, mas tinham os saduceus, os doutores, os mestres da Torá. Pessoas que iam lá confrontar a Jesus porque não queriam perder o poder.
Mas os escribas, os fariseus, eles também eram muito rigorosos dos mandamentos. E Jesus está elogiando aqui e dizendo para todo mundo: se vocês não excederem em muito a justiça que os fariseus praticam, vocês não vão entrar no reino dos céus. Você está preocupado com o Nibiru, com o cometa que vai atingir a Terra? Ou você está preocupado porque o Papa vai apresentar alguém aí no dia 14 de maio? Tá bom, mas eu estou te mostrando um caminho aqui que Jesus falou, profetizou, mais importante do que tudo isso que você está preocupado. Agora vamos ver o sustento de Deus. Nós vamos para o capítulo 6 de Mateus, no versículo 33. Olha só, está aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino. Algumas Bíblias já está o reino de Deus. Mas aqui o mais correto é isso mesmo, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que vão ser acrescentadas? Aí você tem que ler o capítulo todo. Jesus pergunta para os discípulos: vocês estão ansiosos pela vida? O que vocês vão comer? O que vocês vão beber? Está falando de dinheiro, de profissão, né? Jesus, obviamente, está falando com os discípulos, com aqueles que vivem para Deus de tempo integral. Aí ele diz assim: olha para as aves do céu, as flores do campo. O Pai, ele cuida de todas elas, e quanto mais vocês, que são muito mais importantes do que as aves do céu, do que as flores do campo, o Pai vai cuidar de vocês. Aí ele diz: importa vocês buscarem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bom, Deus cuida de nós, principalmente daqueles que estão trabalhando para o seu reino. E a gente precisa buscar a Deus acima de tudo. Bom, vamos ver agora qual é o resultado de ter uma vida de oração. Então vamos lá para Mateus 7, vamos pegar aqui os versículos 7 e 8. Olha o que Jesus diz para quem ora: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Tem três coisas aqui: é pedir, buscar e abrir a porta. Pedir é fácil, gente. Oração significa pedir. Buscar, por exemplo, pedir é quando você quer algo de Deus. O buscar também, só que Deus já te deu. O que você tem que fazer é procurar. Na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a palavra buscar, ela tem a ver com procurar. E qual que é o resultado? Achareis ou encontrareis. E bater, você sabe, a porta aberta, a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então tá aí o resultado. Jesus profetizou isso. Uma vida de oração vai trazer um ótimo resultado. Nesse capítulo 7, no versículo 15 em diante, também fala sobre falsos profetas. O que vai acontecer com eles? Vamos lá. Versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas. O que é isso? Tenha cuidado. Toma cuidado aí, porque tem falso profeta. No tempo de Jesus já existia. Antes de Jesus, nos profetas, tinham os falsos também. Olha só. O que eles fazem? Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Algumas Bíblias está devoradores. 16. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? O que Jesus está dizendo? Que os frutos de um falso profeta a gente conhece muito bem. Eu tenho 2 vídeos que falam como identificar falsos profetas. Então a gente vê pelos frutos da vida deles. Eles têm o Espírito Santo. Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má
produz frutos maus. Quem falou isso foi Jesus. É uma coisa clara, a árvore boa vai produzir fruto bom, a árvore má produz fruto mau. E nós somos comparados a árvores. Isso está lá em Salmo de número 1 e também Jeremias capítulo 17, versículo 8. 7 e 8. Quem confia no Senhor, a esperança é o Senhor, é como uma árvore, tá bom? Então, árvore aqui somos nós. Se somos bons, nós vamos produzir frutos bons. Se nós somos maus, os frutos serão maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Jesus está falando aqui do lago de fogo, tá? Isso é bem claro, embora não tenha a palavra lago de fogo, mas é a condenação eterna, é a condenação final. Neste vídeo, eu quero te despertar a isso, a você orar e falar para Deus: Pai, eu tenho sido uma boa árvore? Se porventura até o momento você não é, ore a Deus, busque ao Senhor, veja essas características, estude as bem-aventuranças, você vai perceber que essas profecias de Jesus levando para o futuro, se a gente for mal, nós não vamos ter um futuro agradável. Será o lago de fogo, haverá pranto e ranger de dente. Mas se fizermos o que é bom, nosso galardão, a nossa recompensa será a vida eterna e a nova Jerusalém que vai descer do céu. Vamos para o versículo 21. Olha só o que Jesus falou desses falsos profetas. Qual vai ser o final deles aqui, ó? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, que dia é esse? Vamos ver já já. Hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Que dia é isso aqui, gente? O dia do juízo, o dia que vai ter a sentença e os falsos profetas serão lançados no lago de fogo. Muitos desses falsos profetas vão usar o nome do Messias, o nome Jesus, o nome Yeshua, e farão milagres. Mas Jesus vai dizer para eles: não conheço vocês porque vocês praticam a iniquidade. E já que eu falei aqui sobre a condenação, né, trata-se do tribunal, vamos para o capítulo 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que estás no céu. Ação e reação. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que estás nos céus. Então, olha só. No dia do juízo final, Daniel nos mostra que haverá um tribunal. Jesus estará lá como o advogado. E se alguém se apresentando diante de Deus, há um peso sobre ele, e Jesus o reconhecendo, não, peraí, ele não me negou, ele me serviu, ele errou, mas ele também fez o certo. Jesus vai defender. A própria Bíblia diz que ele é o nosso advogado. Temos um advogado. No entanto, ele também está dizendo: se me negarem diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Eu vou falar assim: Pai, ele me negou, ele não é digno de ser salvo. Ele é digno de ser lançado no lago de fogo. Tá? Então isso aqui é muito sério. Vamos andar corretamente, pessoal. Vamos fazer o que é certo diante do Senhor. E aí, nos últimos versículos desse capítulo 10, tem a recompensa. Olha só. Versículo 40. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Se você recebeu a Jesus, você recebe ao Pai também. Quem recebe um profeta, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta.
Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Será que é uma boa a gente ficar criticando pessoas, criticando pastores, cantores até mesmo, pregadores, pessoas que estão trabalhando para o reino de Deus? Tem gente que não está, a gente sabe disso. Isso em todos os ramos da vida é assim. Mas tem gente que está trabalhando certo. Vou ficar criticando, vou ficar xingando. Será que isso é uma boa? Não, pelo contrário. Jesus está dizendo que, inclusive, se a gente receber um profeta na qualidade de profeta, o galardão vai ser de profeta. Qual é essa recompensa? Não sei. Mas se Jesus falou, é boa. Receber um justo. Ele falou qualquer um desses pequeninos por ser meu discípulo. Então está falando daqueles 12, está falando daqueles 70 que ele levantou, que está no livro de Lucas, e está falando hoje de nós, ministros do Senhor. Ainda servir um copo de água fria não vai ficar sem o seu galardão. Ação e reação. Então vamos tomar um pouco de cuidado com essas críticas, tá? Nós vamos ver mais para frente se isso é positivo. Mas assim, o que eu quero mostrar aqui nesses versículos é que há recompensa, sim, tá? Jesus profetizou, revelou aqui que há recompensa para quem cuida dos ministros dele. Vamos ver agora a sentença que Jesus deu para algumas cidades, tá? Já aconteceu, inclusive. Mateus capítulo 11, vamos lá, do 21 ao 24. Ai de ti, Corazim, tá? Uma cidade. Ai de ti, Betsaida, ou Betsaída. Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito o que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, aqui ó, juízo final, né? Haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo, novamente aqui juízo final, para com a terra de Sodoma do que para contigo. 3 cidades, Corazim, Betsaida e também Cafarnaum. Vamos começar aqui com Betsaida. Vou colocar algumas fotos para você. Deixa eu abrir aqui na tela. Olha aí, tá aí Betsaida. O que é isso, gente? Só um sítio arqueológico, tá? Tudo isso aqui eram casas. Essa é a cidade de Betsaida. Hoje ela não existe mais. Outra parte de Betsaida, muros, provavelmente uma rua aqui e muitas casas. Olha aí, essa é uma foto aérea, né? Deve ser um helicóptero ou agora um drone. Então, restos da cidade de Betsaida. Ó, mais uma foto, ó, você vê ruas de pedra, olha que bonito, né? Mas acabou, não existe mais. Agora vamos ver Cafarnaum. Olha só como é que está Cafarnaum. O que Jesus disse? Você se eleva até as alturas, mas vai descer ao inferno. Então aqui normalmente quem vai a Israel a turismo, em caravanas, vai vir nesse local aqui. E o povo vai ficar encantado, vai ficar maravilhado de ver essas coisas sem observar esses versículos. Na verdade, isso aqui é triste, gente. Essa cidade acabou, não existe mais, é só um sítio arqueológico. Aqui é um lugar que seria a casa de Pedro, né? Tradicional, mas não tem como comprovar.
Então isso aqui é muito triste, gente. A profecia se cumpriu. Deixa eu aumentar essa foto. Aqui é a sinagoga que existia em Cafarnaum, tá certo? Então, assim, a arquitetura romana, nós vemos os cados. E aqui está aquele sítio arqueológico que você viu. É tudo isso aqui. Olha que interessante, mas triste ao mesmo tempo, porque nem a sinagoga, até que ela, digamos assim, dá para a gente ver alguma coisa. Não tem o teto, mas nada funciona mais. Ninguém presta culto nesse local. Outra foto aqui da mesma. Essas fotos eu peguei da internet, tá? Melhor do que aquelas que eu tenho, tá? Eu também tirei fotos nesse local, mas eu peguei aqui da internet. Olha só, interessantíssimo, novamente Cafarnaum. E aqui próximo, aqui a gente está vendo a sinagoga e mais ruínas da cidade. Agora vamos ver Corazim ou Corachim. Olha só o que restou da cidade de Corachim. Triste, né, gente? Quando nós estamos lá, nós não percebemos. A gente tira foto, fica feliz, mas analisando, estudando a Bíblia, Jesus falou que essas cidades seriam destruídas e pior, né? No juízo final vai ter menos rigor para Sodoma. Sodoma vai ter rigor, mas vai ser menos do que para essa cidade aqui que vocês estão vendo, tá? Não tem mais nada, acabou essa cidade, né, gente? Lamentável. Então, essa profecia de Jesus, ela se cumpriu. E já que a gente está falando do juízo final, vamos para o versículo 12, versículos do 35 ao 37. Ó. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Que tesouro é esse, gente? O coração. Tem uma canção, hoje a gente pode dizer que é antiga, que diz assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrará de bom. Mas olha só, gente, aqui Jesus falou ao contrário. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Então, quer dizer, nós devemos ter coisas boas dentro de nós, do nosso coração, sim. Olha só, 36. Digo-vos que de toda palavra frívola, o que é frívolo, gente? Aqui quer dizer uma palavra mentirosa, uma palavra sem valor, tá bom? Então, assim, ó, de toda palavra frívola, mentirosa, sem valor, de calúnia, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Cuidado, gente, não fica falando mal dos outros, não fica levantando calúnias ou então julgando pela aparência. Tá? Há pessoas, por exemplo, aqui no meu canal que por assistir um vídeo só me xingaram, mas depois, conhecendo o canal, se arrependeram, viram que não era nada disso, viram que eu era servo de Deus. Mas todo dia o que eu ouço de calúnia das pessoas, e quando falam de mim, começam a falar de mim, daqui a pouco fala que é todos os pastores, né? Cuidado com isso, levantar calúnia, não conhece. Então, gente, né? Cuidado você que costuma ir nos outros canais e fica brigando ali e fica falando, não é coisa boa. Por quê? Porque está dizendo aqui, olha, que no dia do juízo a gente vai ter que dar conta dessas palavras. Alguém vai falar, não, mas você está enganado, nós que fomos arrebatados, nós não vamos passar pelo juízo final, nós só vamos passar pelo tribunal de Cristo. Quer pagar para ver? Eu não. É melhor eu manter a boca fechada, tá? Porque eu vou dar conta. E mais, né? Aqui diz, versículo 37, pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado. Uau! Isso é profecia de Jesus? Isso é fim dos tempos? Com toda certeza.
Vamos ver o que Jesus falou a respeito de Elias. Naquele tempo, todo mundo esperava que a profecia de Malaquias, fosse se cumprir, que Elias viria. Então, Jesus falou algo, capítulo 17, versículos 10. Aqui tinha acontecido a transfiguração. E vamos ver, mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas, tá? Jesus confirmou isso: Elias virá e restaurará todas as coisas, ponto final. Então Elias vem. Se você ainda não assistiu o meu vídeo sobre as duas testemunhas, assiste porque ele está incrível. Procura lá no canal Marcos Rivas, as duas testemunhas, você vai encontrar, vai entender melhor. 12. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Também eu tenho um outro vídeo que fala para onde vai a alma que morre em Cristo. É outro vídeo importante para você entender como que João Batista veio no espírito de Elias, tá? Então a gente tem duas coisas aqui. João Batista veio, Jesus estava tipificando, era uma tipologia de que João Batista seria Elias. Mas primeiro ele falou: Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, com certeza, Elias será uma das duas testemunhas, tá? Não tem como a gente pensar diferente, até porque Jesus confirmou isso. Bom, gente, vamos para o capítulo 19, porque Jesus, ele declarou, ele revelou que aqueles 12 discípulos vão ter uma recompensa em especial. Só os 12? Vamos ver. Então, Mateus 19, o 28. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, aqui está ou mulher, né, entre, acho que é colchete agora, se não me falha a memória. Mas quando está assim é porque não está em vários manuscritos, tá bom? Ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha, Jesus está falando da recompensa quando ele se assentar no trono da sua glória. Aqui, todo aquele que tiver deixado casa. Poderia ele estar falando ainda somente dos 12, mas esse texto no livro de Marcos fica mais claro. Então vamos abrir o livro de Marcos, daqui a pouco a gente volta para Mateus, porque o foco de hoje é Mateus. Vamos a partir do 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, olha só, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Então Jesus está falando da recompensa que os discípulos vão ter. Daqui a pouco nós vamos voltar para Mateus, porque lá tem uma que é específica para os 12 discípulos. Mas depois ele engloba aqui a todos os que deixam famílias por causa do amor, né, dele. Isso acontecia muito em Israel, acontece até hoje com os judeus que se convertem.
Mas também, né, a pessoa se converte é que ele está falando com quem deixa algo para trabalhar para a obra dele, para o reino dele. Eu estou falando dos ministérios, quem assume o ministério, então ele vai receber o cêntuplo de quê? Está aqui, ó, 100 vezes mais. Casas, irmãos, irmãs, ou seja, família, vai liderar, cuidar de pessoas. Mas diz também que vai aumentar as perseguições. Eu falei aqui dos pastores que são perseguidos, que são caluniados. Você não sabe como é difícil esse ministério e por que hoje a gente vê notícias que alguns deles têm até tirado a sua própria vida. Claro que eu não vou fazer isso, mas não é fácil cuidar de pessoas, né? É terrível. Mas aqui está falando que vai ter uma recompensa, inclusive de prosperidade. De Mateus, nós vamos já para Apocalipse, porque Jesus falou que quando ele se assentar no trono da sua glória, os discípulos também vão se assentar em tronos e cada um vai julgar as tribos de Israel. Tem a ver com esse texto aqui de Apocalipse, capítulo 21, 12 e 14. Vamos ver lá. Aqui está falando já da cidade que vai descer do céu. Ó, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Olha só a semelhança, né? Vamos para o 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Então tem uma recompensa maior, especial para esses 12 que, com exceção de João, todos morreram, pagaram com a sua própria vida, pregando o Evangelho, o poder de Deus. Vamos ver rapidamente mais algumas profecias que se cumpriram. Eu, inclusive, já falei em alguns dos meus vídeos, mas vamos lá de novo, vamos mostrar algumas fotos. Mateus 23, 38. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Vamos aumentar essa foto, tá? Peguei na internet. Aqui está a famosa esplanada do templo. Ok? O Domo da Rocha está onde ficava o templo. Isso aqui não é uma mesquita, é só um santuário muçulmano. Aqui dentro está, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, a pedra que Abraão colocou o Isaac para o sacrifício. A mesquita fica aqui, tá? Haram al-Sharif, que também é conhecido como Mesquita al-Aqsa. Mas tudo isso aqui é esplanada, hoje está com os muçulmanos, com os palestinos, e Jesus falou, vossa casa ficará deserta. Quando os muçulmanos vão fazer as suas orações, eles se reúnem nesse pátio, às vezes eles vêm aqui, mas a profecia se cumpriu, porque Jesus falou que isso aqui ia ficar deserto. Não ia ser o lugar das orações do templo, porque nem templo o templo não iria mais existir. E olha, na maior parte das vezes, olha como é que fica a esplanada. Nos tempos de Jesus, isso aqui ficava cheio o dia todo, gente. O dia todo. E agora, olha como é que está. Então, eu falei da rocha, tá? Aqui dentro está a rocha que ela era a pedra fundamental do templo. E foi aqui que Abraão colocou o Isaac. Eu sei que tem muita gente que vai dizer que esse não é o local original, que isso é farsa e tal. Mas não é não, tá, gente? Aqui em Jerusalém tem muitos locais realmente que são fábulas, outros que a gente não tem certeza, mas aqui não tem como negar. Inclusive, esse é o lugar mais disputado do mundo, porque a profecia de Jesus se cumpriu e nós vamos ver já já. Então vamos ver mais uma profecia, vamos voltar aqui para Mateus
vamos para o capítulo 24, que Jesus disse assim, sobre o templo. Versículo 2, ele, porém, lhes disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então vamos pegar a foto de como era o templo, tá? Aqui é só uma maquete, mas só para você ter uma boa noção, tá? Esse aqui é o templo de Herodes, não é o templo de Salomão. Tem, a Universal fez lá o suposto templo de Salomão, mas eles não se basearam no desenho que Salomão construiu o templo, e sim no que Herodes fez. Esse é o segundo templo, tá bom, gente? Então, assim, não vou entrar nesse assunto de templo de Salomão aqui no Brasil, tá bom? Esquece isso aí agora, não quero... Então, vamos lá. Aqui ficava o Santo dos Santos. Então, diz o texto de Mateus 24 que Jesus mostra, na nossa Bíblia, está as construções do templo. Tá certo, mas a tradução melhor é os edifícios do templo. Então, esse aqui era um edifício. Então, o que Jesus disse? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derribada. Vamos ver, então, como é que está hoje? Olha só, Jesus falou, olha pedra sobre pedra aqui, ó. Tá aqui as pedrarias, tá? Derribadas, quebradas. Esse muro aqui é posterior, esses outros aqui também, tá bom? Tá aí a foto para vocês compararem. Mais uma foto aqui, ó, pedra sobre pedra, tá? Como eu falei, esse muro, ele foi feito depois. Esses aqui eram as pedras do templo. Então, se cumpriu. Alguns judeus, né, que são anti-Jesus, anti-Yeshua, eles dizem que essa profecia não se cumpriu porque ainda ficou uma parte, que é o Muro das Lamentações. Mas o que Jesus falou foi dos edifícios, então os edifícios foram derrubados. Agora, de qualquer forma, quem garante que até a vinda do Senhor o Muro das Lamentações também não caia? As pedras que estão lá não sejam derribadas, aquele pedacinho. Tá? Não se pode garantir. A profecia de Jesus se cumpriu. Nós estamos vivendo agora rumores de guerra. A questão do Irã, Iraque contra os Estados Unidos envolve Israel. O que Jesus falou a esse respeito e que está se cumprindo nesse momento que eu estou gravando o vídeo, aqui, janeiro de 2020. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio de dores. Qual que é o princípio de dores? Levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Agora aqui, ó, versículo 6. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Então nós estamos vivendo hoje, aqui em janeiro de 2020, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. E eu repito, e tem gente que fica brava comigo, mas eu não posso ir além do que Jesus ensinou, gente. Não é para a gente ficar assustado e nem achar que é o fim, ainda não é o fim. Estamos próximos mesmo da vinda do Senhor, mas ainda tem mais algumas coisas que precisam se cumprir, tá bom? Então ainda não é o fim. E aí Jesus vai revelando, né, gente? Ó, o princípio de dores, o que vai ter? Ó, sereis atribulados, vos matarão. Então aquela história de pré-tribulação que não pode ser pós, porque Jesus iria pegar uma noiva machucada e tal, não tem nada a ver, gente. Quantas pessoas morreram e ainda morrem até hoje? Aqui no Brasil não é tão comum, mas nos países árabes, onde eles estão pregando a palavra, antigamente nos países comunistas, eles morriam por causa do nome de Jesus. Ó, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Israel é odiado e olha que lá, né, nós temos ainda poucos judeus, que esse número está aumentando, mas
Assim, a população de Jerusalém, 750 mil habitantes. Nós temos 1.000 e poucos judeus, discípulos de Yeshua. Mesmo assim, aquele povo é odiado. Os Estados Unidos, que apoiam Israel, é odiado também. E o Brasil, que está começando a apoiar, a fazer aliança, será odiado. Pode ter certeza disso. Olha as profecias de Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tá vendo? Jesus explicando aqui ação e reação, tá certo? Vai ter falso profeta e vai enganar a muitos mesmo. E o pior, por causa de tanta iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. Então vamos pensar, analisar aqui quanta coisa que Jesus profetizou e a gente precisa ver se a gente está no caminho certo ou se tem alguns caminhos que a gente tem que excluir da nossa vida. Agora eu vou ser bem rápido, por quê? Porque essas coisas eu já falei em outros vídeos. O versículo 15 fala do abominável da desolação. Então vamos ver aqui, ó. Quando, pois, vides o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Qual que é o lugar santo? Monte Moriá. Vamos pegar aquelas fotos da esplanada do templo, né? Esse aqui, gente, ó, é o lugar santo, a casa deserta, né? Então, bem aqui ficava o templo. Hoje está o Domo da Rocha, que você está vendo aqui na foto. Agora vamos ver de outro ângulo, ele de frente. Muito bem. Bem aqui, ó, a gente tem um símbolo. O templo era para estar aqui e também a Arca da Aliança. Mas hoje nós temos essa figura no lugar santo. Qual é essa figura? Vamos ver a foto aqui. Olha bem. Olha, 2 demônios, um de frente para o outro no lugar santo, tá? Esse é um grande sinal para nós. Ah, o abominável da desolação pode não ser isso, pode até não ser, mas a dica está aqui, ó, tá no lugar santo. E Jesus fala que é para observar esse povo, essa religião, porque uma hora quem mora em Israel vai ter que fugir. E a fuga tem que orar para não ser nem no Shabat, nem no inverno, é complicado. Tá aí, nem vou ler esses textos. Aí Jesus fala da grande tribulação, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então quer dizer, até hoje, mesmo na época do Hitler, gente, que foi terrível, a grande tribulação será ainda pior. Versículo 29 fala da vinda de Cristo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos e de uma a outra extremidade dos céus. Aqui, como também no livro de Marcos está mais claro, aqui é o arrebatamento, tá? Ele enviará os seus anjos que vai buscar os escolhidos. O arrebatamento vai ser uma reunião nas nuvens e nós receberemos o corpo incorruptível, tá bom? Então hoje eu só estou resumindo porque eu tenho vários vídeos sobre arrebatamento. Arrebatamento pós, pré, a gente fala tudo isso nos outros vídeos, tá? Não é assunto de hoje. Vamos ver o milênio agora, Mateus capítulo 25, vamos para o versículo 31.
Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então aqui é o período do milênio, que Jesus vai separar as pessoas, e quem fizer o que foi correto vai ficar à direita, mas quem fizer o que é errado vai ficar à sua esquerda. Tá? Esse texto também está lá em Isaías. Vamos pegar o livro de Isaías, no capítulo 2, os versículos 2 até o 5. Olha só. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor, tá? O monte do templo, será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O que ele vai fazer? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão suas espadas em relhas e por fim vai. Bom, gente, eu quero concluir no último mandamento. Ele está lá em Mateus, capítulo 28. Então diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes. Agora não é profecia, é as últimas ordens de Jesus. Então olha só, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui muita gente já vai querer brigar, que na tradução correta não é isso. Aqui ele teria dito assim, batizando-os em meu nome, como de costume, alguma coisa assim. Ou como você já tem praticado, já tem feito. Não quero discutir isso hoje, tá bom? Mas, olha só, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pessoal, concluindo aqui, esse último texto que nós lemos não tem profecia, é mandamento de Jesus. Juntando com Marcos 16, é para a gente pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar eles. Quem crê no batismo vai ser salvo, quem não crê vai ser condenado. Embora nós vimos que Jesus falou que muita gente vai falar para Deus que curou em nome dele, mas pratica iniquidade, nós não devemos praticar iniquidade e curar os enfermos. É mandamento, enquanto ele não vem. A gente pode ficar preocupado com o que o Papa vai falar no dia 14 de maio, o que ele vai apresentar. Podemos ficar atentos, mas não preocupados, porque nós temos uma missão a fazer, é pregar o poder do Evangelho. E para pregar, primeiro nós temos que viver. Gente, esse vídeo foi longo, mas eu espero que ele te ajude muito, tá? Deixa o seu comentário. Para aqueles que têm vontade de aprender, para aqueles que respeitam o nosso trabalho, com certeza eu respondo ao teu comentário, converso com você, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus.